Fui convidada, então, já faz um tempo, né, Maria? Faz um tempo, para vir falar sobre uma experiência muito especial e que acabamos casando com esse tema, que é o Wonder. Então, putz, eu tô pensando aqui sobre o que eu vou falar já tem alguns dias, porque essa experiência foi uma experiência que marcou a minha vida, né? Eu costumo dizer que existe Fabiola antes disso e Fabiola depois disso. E é bem especial estar aqui fazendo essa fala para vocês, nesse lugar que eu estava comentando com as meninas, que me trouxe várias lembranças legais da minha infância, da minha família e tudo mais. Então, o que é o Wonder, né? Na tradução literal, Wonder é maravilha. Mas, para falar de maravilha, eu resolvi trazer o Wonder para um outro contexto, né? Que é o contexto da imaginação, o contexto das coisas oníricas, o contexto dos sonhos. Por isso que a perguntinha de vocês foi essa perguntinha aí. Então, antes de começar a fala, eu queria que levantasse a mão quem não conseguiu responder a pergunta. Pode levantar, gente. Beleza. É isso aí. Tá, faz parte do processo não saber também. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi a minha experiência de ter realizado o maior sonho da minha vida aos 23 anos. Mas qual foi o seu maior sonho, né, gente? Meu maior sonho da minha vida foi, primeiro, ter ido para o Japão, mas mais importante que isso, foi ter subido o Monte Fuji. 3.776 metros de altura. Não fazia ideia do que eu estava fazendo, por que eu queria aquilo, por que aquilo era o maior sonho da minha vida. Até algumas semanas atrás, né, depois de entrar em algumas reflexões. E aí eu fiz várias conexões com o que eu vivo hoje, que também é um sonho, né? Então, para quem não me conhece, não sou de Curitiba, me mudei para cá em 2014, eu sou do interior do Mato Grosso do Sul, sou de Dourados. Não sei se tem alguém que é daquelas redondezas por aqui, mas mudei para cá, nunca tinha morado sozinha, fora da minha família, nunca tinha saído do estado. Então, começava aqui em 2014 a realização de vários sonhos, né? Morar em Curitiba é um dos meus sonhos. E hoje eu sou Fabiola, artista, ilustradora, né? Então, tudo isso também faz parte da minha caminhada dentro de várias realizações de sonhos. E daí, para falar de sonhos e de imaginação, não tem como a gente não falar sobre expectativas. Essa aqui era a imagem que eu sempre vi desde criança, que eu vi em todos os lugares sobre o tal do Monte Fuji. O que era o tal do Monte Fuji, né? Então, eu sonhava com isso desde que eu me conheço por gente, né? Por conta da minha história, da minha família e tudo mais. Então, essa era a expectativa que eu tinha de Monte Fuji. E essa sou eu, no início da subida do Monte Fuji, no dia 13, na noite do dia 13 de julho de 2015. Então já vai fazer 4 anos, 5 anos. E aí, né, expectativas. Não conhecia, primeiro que fui para o Japão, não sabia falar nada de japonês, gente. Acredito em vocês ou não. Não façam isso, tá? Não conhecia nada, não tenho parentes próximos lá. E como é que eu fui parar no Japão, né? Como é que eu fui chegar no Monte Fuji? Literalmente foi do dia pra noite. Tinha me mudado para Curitiba, estava morando aqui fazia uns 8 meses. E eu morava com uma amiga que também é lá de Dourados, que é descendente também, e ela veio falar pra mim, eu tô pensando em ir pro Japão, trabalhar, você não é afim de ir?
Daí eu parei, pensei, falei, eu vou pensar. Isso foi num dia. No dia seguinte eu acordei e falei, eu vou. Por que não? Né? Por que não? Já estava longe da minha família, não tinha nada para perder, né? Então, eu costumo dizer que essa foi uma realização de um sonho que dependeu muito de uma questão de oportunidade. Porque eu estava pensando ontem mesmo, quem eu seria hoje se eu não tivesse topado ir para o Japão, né, naquela oportunidade? Será que eu teria realizado o maior sonho da minha vida? Não sei. Não sei nem se eu estaria aqui, se eu teria conhecido metade das pessoas maravilhosas que eu conheci em todas essas experiências. Inclusive, não sei se eu estaria no Creative Mornings, né? E que é uma coisa maravilhosa para mim hoje. Então daí, fui trabalhar no Japão, trabalhei lá por 8 meses, né? Nesse processo todo, né? Aprendi um pouco da língua japonesa, tal, aprendi a me comunicar e tudo mais, porque nos 3 primeiros meses foi tipo muito perrengue, assim. Não sei se alguém já teve essa experiência de ir para um lugar onde você não consegue nem ler nada no mercado. É aterrorizante, assim. E, tipo, é um choque de cultura muito grande, né? Porque pra começar, que você tá lá do outro lado do mundo, né? Tipo assim, não tem alguém pra você falar, vem aqui, vamos comigo ali, vamos me ajudar, né? É você com você mesmo, assim, né? Então, foi parte de um processo de construção de personalidade, de vida muito grande pra mim, né? O que me faz pensar em coisas de maravilha da vida, né? E aí, depois que eu parei de trabalhar, eu deixei a última semana que eu ia ficar no Japão pra me preparar mais precisamente, assim, pra ir pro Monte Fuji. Fiz umas pesquisas e tal, pra saber como é que funcionava, se rolava ir sozinha, né, porque eu tava sozinha. E vi que rolava, né, não tinha muita coisa na época de informação na internet e tal, mas eu vi que rolava. E aí, expectativas de novo, né? Juntei minhas coisinhas, me preparei, comprei roupas especiais para a subida e tudo mais. E aí agora eu vou fazer um paralelo dessa experiência com a experiência que eu vivo hoje também de estar realizando um sonho que é ser artista. Eu trabalho com aquarela e essa aqui é uma expectativa. É um rascunho de um começo de um desenho, né? Onde não sei se tem alguém aqui que já fez aula comigo, mas eu sempre comento nas minhas oficinas que a aquarela é uma parada muito, muito maravilhosa, porque eu suspeito para falar porque é a minha técnica preferida, mas a gente não consegue controlar muita coisa, a gente está trabalhando com água, está trabalhando com tinta, com pigmento, depende do tempo. E aí, o Monte Fuji também é assim, né, fazendo esse paralelo, porque, por exemplo, se eu chegar lá e o tempo estiver ruim, não dá pra subir, né? Você para num pedaço e, tipo, não vai. Você pode até ir, mas a experiência vai ser um pouco diferente de você conseguir enxergar tudo. Quem faz escalada, montanha, pico, essas coisas, vai entender melhor isso, que, né, não é qualquer... o tempo que estava ontem, por exemplo, jamais, não rolaria de jeito nenhum. Então, a primeira lição que fica, né, de começar a realizar um grande sonho e criar expectativas sobre este sonho é que não dá para controlar o incontrolável. E aí você faz paralelos disso com a vida, com a pintura. Cara, o que mais a gente quer é controlar as coisas, né? E como isso tira da gente a questão da maravilha. Porque se você souber exatamente como as coisas vão acontecer, não vai ter graça, né? O tesão da coisa é você se surpreender. E é nisso que entra a maravilha da coisa, né? Do imaginário e tudo mais. A gente constrói toda uma ideia. E aí, se você souber de todos os passos, sei lá, vira uma coisa mecânica, né? A gente recebe um textinho lá da sede do Creative para orientar mais ou menos a nossa fala, né? E aí, uma das coisas que me chamaram
né, que me pegaram, assim, em relação ao que eles comentaram, né, sobre o tema Wonder, é que como a gente tá hoje tão atarefado, tão na loucura do dia a dia, focado no trabalho, e tudo é trabalho, e tudo é trabalho, que a gente esquece um pouco da maravilha do não planejar, do sair da rotina, né, de estar fora daquilo que a gente planejou, de buscar, até de enxergar oportunidades, assim como foi aquela que eu aceitei ir no Monte Fuji do dia para noite, né? Então a gente está tão no automático hoje que a gente às vezes não percebe, não para perceber essas pequenas maravilhas e essas pequenas oportunidades, né? E tudo isso tudo tem a ver com querer controlar as coisas, querer controlar a vida, que é uma coisa incontrolável, né? Então, eu sempre falo para as alunas nas aulas assim, cara, só vai, né? Começa a pintar lá, a pessoa tem medo de pegar no pincel, mas como é que eu vou fazer? Vai fazer fazendo, né? Não tem como você prever como é que vai saber, né? Eu dou aula para quem nunca pintou, para quem nunca teve experiência com desenho e tal. E aí sempre tem isso de tipo, ai, eu quero, mas eu quero saber, mas gente, calma, respira, né? Vamos dar o tempo da coisa pra gente se perceber dentro do processo e também se encantar, né, com isso é uma coisa nova, é uma experiência nova, é a primeira vez que você está tendo contato com isso, como é que você vai querer controlar isso? Não tem, não, tipo, é maluco pensar nisso, mas tipo, todo mundo faz isso de alguma maneira na sua vida, né, no seu cotidiano. E aí, continuamos com as camadas, as etapas, né? Aqui eu estava na 11ª camada de pintura. Para subir o Monte Fuji, a gente começa na 5ª estação, eles dividem por estação as partes, né? E a gente começa na 5ª, e o topo é a 11ª. E isso tudo tem a ver com as etapas de pintura, com o tempo, com expectativas, com medos, né? Que a gente tem medo de fazer uma coisa pela primeira vez, a gente tem medo de realizar sonho, né? Porque é o desconhecido. Eu não consigo imaginar, quer dizer, eu consigo imaginar como que vai ser no final da minha pintura, mas eu não consigo prever como é que ela vai acontecer, né? Então, poxa, eu tava me cagando mesmo, porque eu tava sozinha. Eu comecei a minha subida às 8 horas da noite. Eu tinha previsto, né, para até chegar ao topo, umas 9 ou 10 horas de caminhada. E aí, gente, não tinha ninguém subindo no mesmo horário que eu, pelo menos nas primeiras 2 estações. Então, vem o medo, vem a insegurança, vem a vontade de desistir, de querer saber aonde que vai dar aquele caminho. Uma das coisas mais marcantes assim do começo da minha subida foi que a primeira parte era meio que mata fechada, assim. E aí tava escuro, eu tava com uma lanterna de cabeça, sozinha, né? Eu e meu guizo. Daí cheguei numa parte que eu tinha que decidir se eu ia para a esquerda ou para a direita. Gente, isso às, 9 horas da noite, sozinha, um breu. Eu só enxergava as luzinhas das estações lá em cima, assim, e não tinha absolutamente ninguém do meu lado. Foi foda. Eu parei assim, gente, e agora? Tipo, não tinha uma placa, aqui vai pra cá, aqui vai pra cá, não tinha. Era só, tipo, os 2 caminhos, assim, eu olhava pro lado, não tinha mais outro lugar pra onde ir, então ou eu escolhi esquerda ou direita. Gente, aí já começou os nervosos aí, né? Nessa parte da pintura também dá uns nervosos, assim, porque a partir deste momento, pra mim, é bem decisivo, assim, pra onde que ela vai, né? É começar a adicionar detalhes e tudo mais. E aí tá, beleza. Vamos aqui, nem lembro pra que lado que eu fui.
Mas eu fui. E aí, gente, como que a imaginação é uma coisa bem maluca, né? Os dois caminhos davam no mesmo lugar. Mas me passou 300 tipos de medo e imaginei milhares de coisas, e enfim, né? Mas aí também tá a maravilha, né? De novo, né? Se dá aquele, meu Deus, e agora, né? Será que eu vou? Será que eu não vou e tal? Mas eu tava lá, cara. Uma das coisas que em quase todas as escolhas da minha vida são certeiras, assim, é que voltar pra trás muitas das vezes não é uma opção, e nesse caso principalmente, né? Porque eu falei, porra, eu fiquei aqui, trampei pra caralho 8 meses e agora eu vou voltar? Não vou, né? Vamos lá, né? Vamos enfrentar esse negócio, vamos abraçar isso aí, vamos, porque se eu voltar pro Brasil sem ter realizado isso aqui, no way. Não, apenas não, né? Daí continuamos a subida. Essa foto foi na 7ª estação. Foi onde eu comecei a encontrar as pessoas. Ai, Glória! Comecei a encontrar as pessoas. Acho que foi pouco depois dessa foto, quando eu continuei a subida, esse bastãozinho aqui a gente compra lá na 5ª estação. Tem ele assim pequenininho para carregar ou ele como cajado mesmo. E aí a gente vai pegando os carimbos, né, das estações que a gente vai passando. Aí eu peguei esse porque dava para trazer como lembrança, né? E aí eu tava carregando isso aqui no bolsinho da minha mochila, igual acho que dá pra ver ali, né? Então, daí continuando essa subida, gente, esse bagulho aqui caiu. E tipo, eu tava numa parte que era bem íngreme, assim. Tipo, eu tava literalmente escalando e o negócio caiu. De novo, né? O imaginário, né? Tipo, meu Deus, eu vou morrer. Sério, nessa hora, ou talvez um pouco antes, eu imaginei todos os tipos de mortes possíveis que poderiam acontecer naquele momento. Sério. É muito louco isso, foi bem aterrorizante, assim. O Monte Fuji é um vulcão, né? Ele é um vulcão ativo, mas ele não tem erupção há mais de 100 anos. E eu, inclusive, pensei na possibilidade dele entrar em erupção enquanto eu estava. Né? E, enfim, tudo isso faz parte do nosso imaginário, dos nossos medos. E aí, são histórias que ficaram para contar, né? Então foi uma experiência maravilhosa também ter vivido esses medos, porque isso me trouxe várias reflexões também, né? E aí, continuando a caminhada, mais detalhes. Ainda não está pronto, mas eu acho que já está na 14ª camada, talvez. Então, o que eu quero dizer com isso de camada e tal, e processos? Cara, quando você está realizando, no meu caso, o maior sonho da sua vida, tudo é caminho. Tudo faz parte, né? Os medos, deixar as coisas caírem. Deixa eu terminar de contar essa história, né? O negócio caiu, mas tinham 2 pessoas atrás de mim, daí elas pegaram pra mim e trouxeram. Por isso que ele tá aqui hoje, senão ele teria ficado lá. Então, assim como existem várias e várias camadas para terminar uma pintura, para subir um Monte Fuji da vida, são várias e várias estações, né? E são várias expectativas, são várias imaginações. E nem tudo são flores, né? Porque, olha, o tanto de que eu já não contei para vocês, né? Tanto perrengue que passei nesses pequenos passos. Mas a gente chega lá. Acho que na foto dá para perceber o quanto de frio que eu tava nesse momento. Sério, eu tava até com a manguinha térmica ali, porque eu não conseguia controlar o meu queixo de tanto que ele batia. Sério. Eu comecei a subir das 8 da noite e eu cheguei no topo às 4h30, 4h40 da manhã. Tava muito frio. Muito frio, muito frio.
Devia estar menos alguma coisa, não sei. Apesar de eu ter me preparado fisicamente e comprado agasalhos e tudo mais, estava com muito frio. E eu não me preparei para isso, porque, né, eu ia imaginar que eu ia chegar lá no negócio e, né, totalmente inexperiente e tudo mais, que eu ia passar frio, né? Então, tudo isso faz parte do imaginário, né? Então, eu, né, tinha uma ideia de como que as coisas iam acontecer, mas aconteceram, né, dessa maneira. E, cara, o final pode ser surpreendente. Pode ser surpreendente. Porque por mais que a gente crie expectativas, tenha medos e tudo mais, a experiência de realizar o maior sonho da minha vida foi muito surpreendente, em todos os sentidos, todos os sentidos. O Monte Fuji em si era o top dos tops, assim, dos sonhos, né? Mas estar no Japão era um grande sonho. Fazer várias outras coisas que eu fiz enquanto eu estava lá eram pequenos sonhos que compunham um grande sonho, né? Então, para quem não conseguiu responder a pergunta, talvez pensar no maior sonho da vida de vocês pode ser uma coisa que está mais próxima do que a gente imagina, né? Parar para pensar que, poxa, fora da nossa loucura e tal, a gente tem um sonho que motiva a gente a fazer as coisas, é muito surpreendente, é muito maravilhoso, né? Essa é a vista do nascer do sol em cima do Monte Fuji, lá no Japão. O mix de sentimentos que eu lembro agora e que eu tive quando eu estava nesse momento é, tipo, inexplicável, assim. Não dá para explicar, é, tipo, só indo lá e vivendo e, putz. Eu tava tremendo de frio, eu tava, tipo, alguém me belisca porque eu não tô sentindo as minhas pernas, né, porque afinal foram 8 horas e pouco de subida, né, no frio e tal, e carregando mochila e tudo mais. E, cara, o que fica, né? O que fica depois de realizar um grande sonho? Lá em cima. Fica, depois de realizar um grande sonho, ou o maior sonho da vida, é que a vida é feita de vários sonhos, né? Depois que eu voltei, eu fiquei assim, caralho, o que eu vou fazer agora? Sério? Eu realizei o maior sonho da minha vida. Vocês têm noção disso? Aí eu, tipo, fiquei sem chão, assim, porque eu falei, cara, o que eu vou fazer? Tipo, eu não tenho mais. Qual que é? E agora? O que faz? É tipo sair da faculdade, assim, né? E agora? Pra onde que vai? E daí, com o passar dos anos e tudo mais, eu comecei a compreender que, na minha experiência, ter realizado um grande sonho foi a constatação de que a vida é feita de vários sonhos, grandes, pequenos, médios, difíceis, fáceis e tudo mais. E o que fica depois de ter realizado o maior sonho da minha vida é que a gente precisa ter mais sonhos para continuar vivendo essas experiências, né? Se permitindo a ter sonhos pequenos, fáceis, difíceis e aprender com todos eles, né? E assim como foi uma subida difícil ter chegado no topo do Monte Fuji, hoje acho que, sei lá, eu devo estar na 5ª estação do início da minha caminhada como artista, né? Eu larguei meu trabalho e todas as coisas o ano passado, em setembro. Então é tudo muito novo para mim, né? Eu tô aprendendo todos os dias, eu tô sentando, parando para respirar, né? Olhando para as dificuldades, para os medos, né? E para as maravilhas também, que é viver uma coisa nova, que é estar vivendo um grande sonho, um outro grande sonho.
E são tempos difíceis para sonhadores. Acho que agora mais, talvez, do que muito tempo, né? E aí, a mensagem que eu queria deixar, né? Que apesar de estarmos vivendo os tempos difíceis, é preciso parar para sonhar. Pra sonhar. Seja ele sonho de dormir lá, e para sonhar sonhos nossos mesmo, porque não existe nada que não seja tão nosso quanto os nossos sonhos. Ninguém pode tirar os nossos sonhos da gente. E eu acho que, para mim, hoje, o ato de ser artista é a maior prova de resistência a tudo que está acontecendo, né? E são tempos difíceis, mas eu tô aqui, não vou desistir do meu sonho, vou continuar na caminhada e espero que fique a reflexão, né, daí para todo mundo, pensar na resposta dessa pergunta, né, para identificar os grandes sonhos, os sonhos de vocês. E subam suas montanhas. Subam suas montanhas. Cada um tem uma montanha diferente, a experiência vai ser diferente para cada um. Assim como foi maravilhoso para mim ter ido para o Monte Fuji, para outra pessoa pode ser maravilhoso também, assim como, sei lá, ir para qualquer lugar, ou fazer qualquer coisa, ou conhecer alguém, enfim, é inimaginável, indescritível as possibilidades que existem, né, para realizar coisas que você quer, né, então não desistam, se eu conseguir, todo mundo consegue. Obrigada.